Tá bom. Ok. Boa noite, gente. Hoje, no terceiro dia de Semapol, vamos debater a questão de justiça e segurança pública, sendo esse um assunto de muito destaque na nossa sociedade. Eu sou a Beatriz, Pode falar, João. Eu sou o João Victor. E agora a gente vai apresentar nossos convidados. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do Dr. Hélio Bressan, delegado especialista em segurança pública. Boa noite, Dr. Hélio. Boa noite a você, João. Boa noite a Beatriz. Uma boa noite especial também ao Dr. Augusto. Uma satisfação enorme estar aqui junto com vocês, para aprender bastante. Eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, desse um breve resumo da sua trajetória, por favor, para a gente. Eu sou delegado de polícia há 33 anos. Advoguei um pouco antes, uns 4 anos. Aí fui ser delegado no interior. Fiquei muitos anos no interior, fiquei cerca de 10 anos no interior do estado. Depois voltei para São Paulo e uma carreira absolutamente normal. Delegado plantonista em vários distritos, depois titular de vários distritos. Não muitos, na verdade, mas alguns. E, finalmente, hoje eu sou delegado seccional, já a segunda seccional que eu assumo. Estive em Santo André e agora estou aqui em São Mateus, que é bem a periferia de São Paulo, né? É um lugar já bem mais longe. Embora eu nasci na Zona Leste, conheço relativamente bem para cá, mas é uma área que só tem periferia, uma população muito carente, gente muito pobre e que precisa bastante da gente. Então, essa é a nossa batalha aqui, estamos aqui diariamente. Ok, obrigado. Também queria agradecer a presença do Dr. Augusto, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Dr. Augusto. Eu queria que o senhor também desse um resumo breve da sua trajetória, por favor. Bom, boa noite a todas e todos. Primeiro, obrigado pelo convite. Boa noite, doutor Hélio. Prazer estar aqui também discutindo temas tão importantes. Eu trabalho com o sistema de justiça criminal já há 20 anos, completo esse ano 20 anos, tanto entre estudante de direito, que eu comecei a trabalhar com advocacia criminal como estagiário logo no começo da faculdade, entre a faculdade e me formar, então esse ano eu completo 20 anos de advocacia criminal. Além do meu trabalho como advogado, eu tenho uma militância bastante ativa em uma série de organizações não governamentais ligadas ao sistema de justiça criminal e a direitos humanos. Eu sou fundador e fui presidente e atual conselheiro do IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Também sou conselheiro aqui no Brasil da Human Rights Watch, que é uma das maiores organizações de direitos humanos do mundo. E também de um projeto novo chamado Innocence Project Brasil. É um projeto que vem dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles têm o mesmo nome, chama Innocence Project. E nós trabalhamos com erro judiciário. Localizamos processos em que há indícios de erro judiciário e trabalhamos em cima desses processos para conseguir a liberdade de pessoas condenadas e que estejam aí cumprindo uma pena de forma ilegal. Fui recentemente comentarista debatedor, da verdade, da CNN. Me desliguei da CNN há pouco e acho que já está bom. Basicamente é isso. Muito obrigada. Muito obrigada aos dois convidados por se apresentarem para a gente. E, bom, agora partindo para o nosso debate, é essencial entendermos melhor o que seria justiça e segurança pública para cada um de vocês, porque justamente são palavras que a gente fala muito, aparecem muito tanto na mídia como em jornais de discussão, mas o que seria justiça e segurança pública para cada um de vocês? Aí, doutor Hélio, faça as honras da casa, fique à vontade. Bom, eu queria preliminarmente dizer que eu não posso falar em nome da Polícia Civil como um todo. Essa função cabe ao delegado-geral de polícia.
Eu vou falar aqui como alguém que trabalha há muitos anos na Secretaria de Segurança Pública, especificamente na Polícia Civil. A gente precisa ter uma noção de segurança e de justiça por uma série de fatores. O primeiro fator é que hoje nós estamos vivendo um mundo completamente diferente de quando eu entrei na polícia há mais de 30 anos. É preciso que a gente respeite fundamentalmente os direitos humanos, é preciso que a gente respeite o cidadão para que o cidadão possa nos respeitar. É simples. Quando isso tudo está acontecendo, nós temos hoje uma discussão muito grande sobre isso, e eu entendo que os problemas que acontecem só poderão ser resolvidos partindo primeiro da polícia e depois da comunidade. Veja, eu preciso, como policial, como alguém que representa o Estado, representa uma força, respeitar o cidadão para que ele depois venha a me respeitar. Percebe o que eu quero dizer? Eu não posso querer que essa pessoa me respeite sem que eu dê a ela o efetivo respeito de quando ela chega numa unidade policial e precisa ser atendida. Eu estou bastante à vontade com o que eu estou dizendo. Quem me conhece ao longo da minha trajetória sabe que eu sempre agi assim. Acho que um cidadão não pode ser vítima duas vezes, uma de alguém que tire um bem dele, que o agrida ou qualquer coisa, e na sequência de um eventual mau atendimento dentro das nossas repartições. Isso não pode acontecer e eu luto diuturnamente contra isso dentro da área onde eu tenho esse comando. E posso dizer para vocês que, de uma maneira geral, melhorou muito. Hoje as coisas são mais claras. Todo mundo tem um telefone, todo mundo tem um telefone que filma, todo mundo sabe dar palpite, todo mundo sabe falar. Então, isso é importante. As pessoas precisam realmente se manifestar. E, além disso, nós temos uma rigorosa corregedoria, que cada vez que temos uma falha, ela vem para nos corrigir. Então, agora, o senso de justiça, que eu penso, digo assim, para quem trabalha comigo, nós precisamos atender muito bem aquele, entre aspas, coitadinho. Sabe aquela pessoa humilde, aquela pessoa que está com aquela camisa fininha que já lavou 1000 vezes? Esse cidadão precisa do nosso apoio. Ele não tem mais nada a quem recorrer, dependendo do horário, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando é um indivíduo que tem uma vida melhor, vamos dizer assim, quando é alguém que é mais abastado, alguém que tem mais conhecimento, antes dele chegar na delegacia, já chegou um monte de gente para defender os interesses deles. Então, nós temos que defender daquele coitadinho, aquele cara precisa de nós. É isso que eu digo. E eu sempre digo aos meus funcionários, como você gostaria de ser atendido quando fosse uma repartição pública? Como é que você gostaria que atendesse o seu pai ou a sua mãe? Pois é assim que nós temos que atender o pessoal. Acho que eu já falei demais, doutor. Desculpa, o senhor. Eu vou fazer uma linha do tempo para responder essa primeira pergunta, e começando justamente pela polícia, que é
Olha, eu tenho grandes amigos policiais, tanto na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Federal, e eu sei o quanto muitas vezes é difícil, né, você ser um policial vocacionado, um policial que corre riscos diários para proteger a população, para investigar crime, e muitas vezes não tem o suporte necessário do Estado. O investimento na polícia é baixíssimo, os salários são baixíssimos, as condições de trabalho, infelizmente, estão longe de ser adequadas. Então, a gente tem ali, daqueles policiais vocacionados e daqueles realmente que inspiram gerações e inspiram outras pessoas a aceitar esse desafio que é ser policial no Brasil, nós temos que aplaudir, né? Nós temos que aplaudir esses homens e mulheres que arriscam a vida nesse trabalho. Mas, como eu disse, falta à polícia ainda, infelizmente, investimento, né? Falta bastante. Falta bastante. A polícia tem poucos recursos, o que, em determinados momentos, acaba atrapalhando muito a completa elucidação de crimes, a um efetivo combate a uma criminalidade que, por mais que alguns índices de alguns crimes vêm reduzindo ao longo dos anos no Brasil, a sensação de que a criminalidade está batendo às nossas portas, ela continua. Ninguém se sente... É curioso isso, porque a gente vê, por exemplo, os índices de homicídio, que de fato houve uma redução nos últimos anos na quantidade de homicídios. E a gente está se sentindo mais seguro por causa disso? Não, a gente não está, muito pelo contrário, né? A insegurança aumenta cada vez mais. Então, esse aparente paradoxo, esse contrassenso entre uma redução do índice e o aumento da sensação de insegurança, ela passa também pelo segundo ponto, que aí eu queria falar um pouco de justiça, da gente ter uma justiça que ela não é efetiva. E o que eu chamo de uma justiça que não é efetiva? Eu discordo do posicionamento, que muitas vezes eu costumo chamar até de folclore, né? Que as pessoas falam, o Brasil é o país da impunidade, ou a polícia prende, o juiz solta. Isso são chavões que muitas vezes, obviamente, em alguns casos isso é verdade, mas acabam se tornando mantras que nem sempre refletem a realidade. O Brasil, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Então, falar que o Brasil é o país da impunidade é um pouco estranho, sendo que, se você comparar os nossos números com os dois países próximos a nós no ranking, eles vêm reduzindo o encarceramento ano após ano e o Brasil só vem aumentando. Então, prendendo a gente está. E essa coisa também de que a justiça solta, obviamente solta um ou outro, mas estigmatizar isso e generalizar é sempre um erro. Mas onde é que a justiça peca na efetividade? O que auxilia principalmente essa sensação que a gente tem de impunidade. Eu acho que isso está muito mais ligado a um sentimento nosso do que a realidade. A justiça é lenta. Eu acho que o principal problema que nós temos na justiça criminal, especificamente no Brasil, e que é também refletido em outros ramos da justiça, não apenas a justiça criminal, mas a justiça criminal é extremamente lenta no país. Isso faz com que a vítima, principalmente, e a opinião pública, sinta que a justiça não está sendo feita. Uma justiça que demora muito, uma justiça lenta, é uma justiça que causa automaticamente uma sensação de impunidade. Não importa se o crime acontecer hoje, se uma pessoa vai receber uma pena altíssima, vamos imaginar, uma pena de 40, 30, uma condenação de 30 anos, vamos imaginar. Daqui a 15 anos, a sensação da vítima e a sensação da opinião pública vai ser que houve uma impunidade, mesmo que essa pena seja uma pena alta e essa pessoa tenha que cumprir boa parte dessa pena. Mas o lapso entre a ocorrência de um fato e a fixação de uma pena, que é muito grande, é causado pela lentidão da justiça, auxilia muito a essa sensação de que a justiça ela protege o criminoso, ela protege os ricos, ela faz de tudo para que o caso, de certa forma, seja esquecido ou prescreva, etc. Então, eu acho que quando a gente fala de segurança pública e justiça, nós temos esses dois desafios. Primeiro, modernizar e investir na polícia, para que a polícia possa fazer melhor o seu trabalho, e, por um outro lado, a gente transformar uma justiça numa justiça mais rápida, para que ela, ao receber as informações e os casos que a polícia leva ao Ministério Público e à Justiça, a resposta do Poder Judiciário seja muito mais rápida do que ele é hoje em dia. Sim, não, com certeza. Tipo, a questão dos problemas, né, relacionados à justiça e hoje à segurança pública no país, principalmente como a população vê isso, né?
tem essa questão de acharem muito a questão da impunidade, etc. E um ponto que os dois citaram é a questão dos problemas, né, que a gente sempre acaba lidando e vendo, etc. Uma coisa que chamou muita atenção quando a gente estava estudando mais sobre o assunto é a questão de como a justiça e a segurança pública se manifestam de diferentes formas em diferentes contextos sociais. Então, sabemos, por exemplo, a questão dos negros, que acaba tendo um tratamento diferente. O próprio Hélio, no início, comentou a questão de ele trabalhar num contexto diferente do que ele trabalhava antes, etc. E a gente queria saber quais mudanças, hoje, que vocês acham que devem ser feitas para um sistema judiciário mais igualitário. Aí. Eu começo dessa vez. Nós temos um gravíssimo problema no Brasil de acesso à justiça. O que significa um grave problema de acesso à justiça? Quem tem menos recursos acessa muito menos a justiça do que quem tem recursos. Isso é um fato concreto. Quem não tem condição financeira de contratar um advogado particular tem que se socorrer aos trabalhos ou de advogados conveniados da Ordem dos Advogados do Brasil, com convênios espalhados aí no Brasil inteiro, ou socorrer das defensorias públicas, que fazem um trabalho brilhante, que eu sou um incentivador e um grande apoiador das defensorias, a importância das defensorias, mas as defensorias têm o mesmo problema que qualquer órgão público, falta investimento, falta pessoal. Então a defensoria muitas vezes não consegue, não por falta de vocação ou por falta de vontade, mas não consegue atender de forma efetiva toda uma massa pobre que precisa de um advogado, precisa de alguém para fazer essa representação. Então, o resultado prático disso é que o mais rico ele acessa a justiça de uma forma e o mais pobre acessa de outra, né? Muitas vezes não conseguem acessar integralmente a justiça, não conseguem apresentar recursos para os tribunais superiores, não conseguem discutir questões variadas dentro do processo criminal, e o resultado disso, obviamente, vai ser uma diferença em julgamentos, porque uma defesa insuficiente, a chance dela produzir uma condenação é muito maior. Então, esse é o primeiro problema que nós temos, que é de acesso à justiça, que assim, aí faz com que a justiça seja mais seletiva. Um outro problema que nós temos, e aí é um corte feito através de uma série de pesquisas, há ainda, infelizmente, um certo racismo que no nosso país é estrutural, e as decisões, muitas vezes, elas são diferentes, sim, dependendo da classe social, dependendo da raça, da pessoa, da cor. Então, há esse corte, infelizmente, ainda. Isso vem diminuindo, eu sinto que vem diminuindo, mas há ainda um resquício de um período anterior da nossa história e que faz com que decisões judiciais, às vezes, tenham esse corte que não deveria ter. Como abordagens policiais também, infelizmente, ainda tem esse corte e essa visão. E aí o resultado disso, se você somar essas duas coisas, é evidente que você não tem um resultado final de um processo da justiça igualitário. Isso é um fato estudado, pesquisas afirmam isso. O que fazer para melhorar é fazer com que a justiça seja mais acessível para todos e todas, independentemente de classe social. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu me recordo uma vez um voto do Supremo Tribunal Federal, do ministro Barroso, que foi um voto muito... demonstra bem como a gente vai estar indo no caminho errado. Um advogado pediu para que um réu, um político importante, cumprisse prisão domiciliar porque ele tinha acabado de ter um problema grave no coração e aí não poderia ficar no presídio. E o ministro Barroso fez uma análise do presídio onde essa pessoa estava presa e disse, olha, tem outras 6 pessoas nesse presídio com o mesmo problema de coração do senhor e nem por isso eu vou colocar eles em liberdade. Então seria desigual eu dar essa liberdade, essa prisão domiciliar para o senhor e não dar para os outros. Ou seja, o que o ministro Barroso, ao fim e ao cabo, ele está sugerindo é que a gente nivele a justiça por baixo. Já que esses outros 6 não têm advogado para chegar até o Supremo e pedir isso, vamos não dar para ninguém. Quando justamente deveria ser o contrário, vamos dar para esses 6. Né? Vamos fazer com que esses outros 6 consigam chegar no Supremo para pedir isso. Então, exemplificando, para mim é isso que é um acesso igualitário à justiça. Não, com certeza, são falas super importantes, que é justamente o acesso à informação, o acesso à justiça.
e a questões tão essenciais que estão intimamente ligadas com a questão da segurança pública e defesa, etc. E, Hélio, o que o senhor acha sobre todas essas questões também? Então, quem sou eu para falar alguma coisa de justiça depois que o doutor Augusto nós? Eu não sou ninguém nessa ordem do dia. Mas eu digo para vocês assim, sob o ponto de vista da polícia, o que mais nós atendemos aqui são as pessoas pobres. Hoje, nós temos, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, nós começamos a incrementar, a Delegacia Geral, o Delegado Geral, começou a incrementar a confecção dos boletins de ocorrência pela via eletrônica, pela internet. E nós estamos tendo um cuidado especialíssimo com as vítimas de violência doméstica. Para que vocês tenham... Aumentou muito, né, doutor? Nesse isolamento, esse número aumentou muito, né? Aumentou um pouco, sim, doutor. Mas eu diria para o senhor o seguinte, olha, não sei se já chegou ao conhecimento do senhor, mas eu vou dizer aqui agora. O delegado-geral baixou uma portaria para que a gente agilizasse esses atendimentos. Então, hoje, a mulher faz pedidos de medida protetiva de urgência pela internet. Ah, que bom. Um delegado no Departamento de Inteligência da Polícia já recepciona isso imediatamente, ele lê, vê o que está acontecendo e destina ao distrito ou à Delegacia de Defesa da Mulher da área onde aquela mulher reside. Aqui na 8ª, que é, como eu disse, é uma periferia muito grande, o que eu fiz? Eu peguei todas as unidades que eu tenho, cada unidade tem seu corpo, né, de funcionário que trabalha lá. Eu peguei de todas elas um investigador a mais para concorrer na escala de plantão da Delegacia de Defesa da Mulher. E quando essa mulher pede uma providência, a gente entra em contato com ela imediatamente. Então, ela faz o pedido, bate no DIPOL, o DIPOL remete para a gente, chega na sala de mesa da seccional, a seccional manda para o distrito ou para a DDM, e o que é que a gente faz? Liga para a mulher e sente o que está acontecendo. Ninguém vai ligar para ela e perguntar, seu marido está lhe agredindo? Não é assim que funciona. É óbvio. Tudo bem, como está a senhora, tal? Porque ela está fazendo de um telefone e você vai ver a urgência, sentir essa urgência. Quando a mulher não fala nada, ou ela eventualmente consegue falar alguma coisa, que fala, olha, está grave a situação, a viatura vai imediatamente para a casa dela. Quer dizer, nós não podemos esperar, porque se você esperar, o marido pode matar, pode lesionar, e aí tem criança, um monte de coisa. Para os senhores terem uma ideia, nós estamos tentando reformar aqui o prédio para colocar a Delegacia de Defesa da Mulher, onde eu estou tentando fazer uma coisa que eu já fiz quando eu fui delegado titular do município de Barueri, que é uma coisa chamada Casa de Amparo à Vítima. Ou seja, a mulher vai poder ficar aquele resto de noite, porque nem sempre ela consegue voltar para casa, porque às vezes o agressor fugiu, sumiu, e se ela voltar para casa, ele pode voltar lá. Então eu quero acolher essa pessoa com os filhos, que ela tem um lugar para deitar, vai ter cama, vai ter banheiro, tem uma geladeira, tem um fogão para dar uma mamadeira, para fazer alguma coisa. Isso eu consegui fazer em Barueri há muitos anos atrás, 2004, 2005, e vou repetir aqui agora também, se Deus quiser. Então, nós estamos tentando fazer tudo o que é possível para atender as pessoas de menor poder aquisitivo, né? O senhor não, acho que talvez não tenha dito isso da forma que eu vou dizer agora, mas é óbvio, né? As pessoas que têm mais condição econômica financeira chegam ao Supremo.
Os coitadinhos que estão aqui embaixo não vão chegar. Nunca. Né? Não consegue. Não. Essa é a real. Então, a gente faz uma certa distribuição de justiça, vamos dizer assim, não é nem de primeira instância, é de primeiro impacto. Porque a pessoa chega na delegacia, vocês não podem imaginar a gama de problemas que tem aqui. Desde o sujeito que briga com o outro porque o cara ele emprestou um radinho de pilha, o cara não devolveu, o outro que deu uma facada, o outro que brigou com a mulher. É muita coisa ao mesmo tempo. Então, a nossa estrutura vai atendendo na medida daquilo que é possível. Acho que eu me fiz entender, né? Não, perfeito, perfeito. Mudando um pouquinho de assunto agora, a gente sabe que o governo Bolsonaro, né, e a base bolsonarista foi eleita trazendo uma pauta, a questão do porte de armas. E eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, dado que a gente já tem uma violência aí, como vocês falaram anteriormente, bem grande no nosso país. Eu queria saber a opinião e as consequências disso para a nossa sociedade. Olha, doutor, dá licença, eu só vou dar uma pincelada nisso. Por favor. Eu pessoalmente, e acho que talvez eu seja uma grande minoria, eu sou meio contra esse porte de arma. Eu acho que armar todo mundo, acho que não é por aí o caminho. Cada um tem a sua maneira de entender isso. Eu acho que a polícia precisa ter grupos armados e muito bem treinados, ok? Mas acho que você armar todo mundo, não sei se essa seria a melhor situação para nós, não. Eu preferiria não. Bom, eu já sou bem, diria, quase radical em relação a essa proposta. Eu acho que a gente tem que armar, sim, a polícia, muito mais. Tem que dar mais armamento, mais recurso, mais dinheiro, mais pessoal, todas as polícias. Tem que estar melhor armadas para enfrentar uma criminalidade que é organizada hoje em dia, né? E tem muito mais recursos, infelizmente, do que muitas polícias, dependendo do estado. Com relação a armar a população, eu me baseio em dezenas de estudos no mundo inteiro que comprovam que armar a população, o resultado disso, muitas vezes, é justamente o contrário do esperado. Primeiro, porque se faz esse corte. Vamos armar quem? O cidadão de bem, né? Usam-se muito essa expressão. Quem é o cidadão de bem? O critério é, não tem antecedentes criminais. Bom, eu conheço várias pessoas que estão longe de ser bons cidadãos e não têm antecedentes criminais. Como eu conheço pessoas que até podem ser bons cidadãos e em algum momento de sua vida tiveram uma passagem pela polícia, têm antecedentes criminais. Então, esse critério, para início de conversa, me parece bastante superficial. Depois tem um dado que para mim é o mais impactante, é um dado brasileiro, de cada 3 armas apreendidas com criminosos, uma dessas armas em algum momento foi uma arma legal. Foi uma arma comprada legalmente. Então o que isso significa? Que muitas vezes uma arma legal, comprada por um cidadão de bem, que muitas vezes não tem a menor experiência com o uso de armamento, acaba indo parar na mão de quem? Da criminalidade. Então, veja o quanto o cidadão de bem que compra uma arma, ele, de certa forma, entrega, pelo menos uma parte dessa arma, ao crime. Obviamente, você pode falar, Augusto, mas algum criminoso pode ter comprado legalmente uma arma, então essa sua pesquisa está meio falha. A chance, o doutor Hélio pode falar melhor do que eu. Eu nunca vi um ladrão e comprar um revólver na loja, né? Geralmente isso não acontece. Então, esse dado é muito impactante. E mais outras duas reflexões que eu faço em relação a isso. O primeiro, que eu já falei um pouquinho, é essa população que se acha tecnicamente apta só porque recebeu um porte de arma, que agora
de acordo com a lei do governo federal e com as portarias, ele é muito mais flexível, essa pessoa acha que ela está apta a manusear e a se proteger, e muitas vezes ela não está, ela simplesmente fez o curso que precisava fazer, guardou lá uma pistola, um revólver em algum lugar, e ao se defender, ela pode, na verdade, causar uma tragédia, né? Se lesionar, entrar aí numa luta corporal com um criminoso, ou seja, essa defesa dela vai acabar produzindo uma tragédia, uma violência, uma morte. Então, o aumento no número de armas com a população civil é certamente algo que impacta no número de homicídios, no número de violência. E o terceiro ponto, que eu acho também tão grave quanto, são os acidentes domésticos, por exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maior causa de morte violenta por criança é através de arma de fogo, que são, em sua imensa maioria, por acidentes. Pais que têm armas em casa e crianças que vão lá acabam encontrando e são vítimas fatais de acidentes. Então, se eu somar esses três argumentos, eu vejo muito pouco benefício. Por mais que eu pessoalmente, gosto de armas, já atirei bastante, tenho amigos colecionadores, mas eu não posso trazer a minha percepção e a minha relação para uma sociedade toda. Eu não tenho arma, nem teria, poderia até tentar pleitear uma arma, inclusive por de certa forma, já ter atirado, enfim, já ter tido contato, mas assim não faço, porque mesmo achando que eu poderia saber manusear uma arma, eu não quero correr os riscos de ter uma arma em casa, de ter uma arma no meu veículo, ou coisa que o valha. Eu acho que não vale a pena. Quando você coloca na balança, não vale a pena. Eu acho que nós estamos de acordo, viu, doutor? Verdade. Que bom. Eu acho que eu também não me agrada muito essa história de armar todo mundo. Eu acho que já pensou, até um acidente de trânsito, uma batida, exatamente. A gente sai dando tiro no outro. Eu acho que não é por aí o caminho. A polícia, pessoas treinadas, né? Policiais treinados, aí sim, essa é a minha opinião. Concordo plenamente. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente vê, sobretudo agora na quarentena, um pouquinho mais em voga, essa questão de, muitas vezes, a liberdade de expressão ser um pouco confundida e utilizarem muito discurso de ódio na internet e afins, né? E a gente queria saber sobre a lei da fake news, né, que na verdade é Lei de Transparência e Liberdade na Internet, se eu não me engano, se ela vai conseguir ser efetiva e como que a justiça ela já previa esse tipo de crime, né, virtual. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que é um tema interessante. Eu acho que essa lei é um projeto de lei muito mal feito, tem várias mudanças importantes que precisam ser feitas. Eu acho que, principalmente quando ela tentou prever novos crimes para crimes que já existem. Os crimes contra a honra estão aí, né? Assim, o que você faz atrás com o conforto covarde de um teclado e sair xingando as pessoas na internet, na rede social, porque você, tranquilamente sentado na sua poltrona, você se acha importante demais para sair xingando os outros na internet. Já tem crimes que prevêem isso, né? Os crimes contra a honra estão aí, calúnia, injúria, difamação. Então, essa mania que o legislador brasileiro tem de sempre querer criar um crime novo, achando que isso vai salvar a pátria, né? Eu chamo de fast food judiciário, né? Apareceu uma conduta nova, precisamos ir logo legislar e criar um crime como se isso fosse a salvação da lavoura. Não é. Então, eu tenho essa crítica a essa posição, muitas vezes, dos nossos parlamentares, pressionados, obviamente, pela opinião pública, de achar que criminalizar condutas e que o direito penal ele resolve todos os nossos problemas. Na realidade, mostra que nem sempre é assim. Eu quero dizer uma coisa. Primeiro, toda hora que você está falando assim, o João Vitor, você fala, agora vamos mudar o assunto. Estou preocupado que você vai falar do jogo de ontem, eu sou palmeirense, eu não quero... Volto, doutor Hélio, agora a gente concordou mais ainda. Nem para vocês...
Não vamos falar de jogo de hoje. Olha de futebol hoje. Nem para vocês eliminarem o Corinthians ontem, mas... Da próxima vez, você não convida a mim ou não convida o doutor Augusto, porque nós estamos concordando em tudo, não vai dar graça. Então, é isso aí. A história da fake news. Você parte do seguinte pressuposto. Eu gostei da expressão, doutor, conforto covarde. Mas é exatamente isso, né? O cara se sente empoderado, corajoso de falar o que ele quiser. É um machão de internet, né? Exatamente. E nós temos um problema que eu acho no Brasil, que é o seguinte: essa liberdade que dá direito de você falar tudo o que você quer a respeito das pessoas, é uma coisa que também precisaria ser mais bem medida, não é verdade? Eu quero dizer assim, eu sou terminantemente favorável à liberdade de expressão, mas ela tem que vir com uma responsabilidade junto. A pessoa tem o direito de falar o que quiser, sem comprovar o que fala, fica um negócio difícil, né? Porque nem sempre quem ouve a notícia vai ouvir o desmentido daquela notícia. E isso, depois que você esculhambou a vida do cara, está aí inúmeros exemplos para dizer que você não consegue reparar mais. Fica muito difícil. Nunca repara, né? Nunca... Quem teve a imagem, doutor Hélio, destruída por uma mentira, por uma acusação falsa, a gente sabe, né? Não recupera mais. Não recupera. Não, é irrecuperável mesmo, doutor. Eu estou falando, não vai adiantar, nós dois aqui não vai. Mas uma coisa importante desse projeto das fake news, que eu acho que é relevante a gente tratar, né, e eu queria colocar isso, aonde o projeto erra em vários pontos. Mas onde o projeto ele deixa de focar, e eu acho que esse sim deveria ser o foco principal, especificamente falando de fake news, porque vamos pensar conceitualmente o que é a fake news. É alguém produzir uma notícia que ele sabe ser falsa. Então a pessoa precisa ter... Porque assim, o desavisado, né, o tiozão do WhatsApp que dispara uma notícia que ele recebeu e que ele acha que é verdade, ele não está propagando fake news, ele é simplesmente uma parte da cadeia de propagação de uma fake news. Tem alguém lá atrás que produziu esse material, sabendo que esse material era falso, e passou então aí a divulgar esse material. O foco, se fosse para você criar um tipo penal novo, se fosse para você investir na persecução penal especificamente dessas fake news, você teria que focar justamente em quem? Nem quem produz, em quem financia, porque custa, né? Para você fazer disparo em massa de WhatsApp custa, para você ter robô em rede social custa, tudo isso custa dinheiro. Então, se tem alguém propagando, tem alguém colocando dinheiro para propagar isso. Então, o foco deve ser aí, quem cria essa notícia sabidamente falsa e aí financia e põe em operação a propagação. Porque o que esse projeto de lei erra, por exemplo, tem um momento do projeto de lei em que ele fala, para vocês terem uma ideia, que pode haver aí uma quebra de sigilo de comunicações por aplicativos de mensagem para uma pessoa que passou em 5 dias a mesma mensagem para mais de 15 pessoas. Ou seja, nós todos aqui podemos ser, sem querer, taxados de disparador de fake news. Se a gente pegou uma notícia que não era verdade, a gente não sabe que é verdade, e passei aí para 15 contatos, você manda naquela lista, no grupo da escola, no grupo da delegacia, no grupo da família, pronto, você já virou aí sujeito possível de ser aí considerado um propagador de fake news. E a gente sabe que não é assim, né? Tem que ir atrás de quem fabricou a notícia falsa, não de quem simplesmente desavisadamente circulou essa notícia. Eu voto com o relator aí. Opa, maravilha. Não vai ter. Não, assim, a gente concorda bastante com o que, obviamente, com o que os senhores falaram. E a gente fez um formulário de perguntas para o pessoal que está nos assistindo. Aí a gente vai passar por algumas que apareceram. E a primeira é um pouquinho do que a gente conversou lá no começo, né? Que apareceu justamente uma pergunta muito difícil de responder, mas que é muito interessante de ser debatida, que é como descongestionar a justiça no Brasil.
Vai, Torelli, me salva nessa, vai. Que eu vou voltar a existir, né? Quem sou eu para falar isso? Mas descongestionar. Primeiro, eu acho que nós temos assim um pouco excesso de burocracia. Para você fazer alguma coisa aqui, tudo é sempre muito demorado, é muito prazo, é muita coisa, é muito papel. Então, eu acho que essa é uma das fases para você agilizar os procedimentos. A justiça está entopetada? Tá. Agora, veja, quantas vezes a gente vê um feriado prolongado demais, que ninguém vai trabalhar, ninguém quer saber o que está acontecendo, né? A gente vê férias, muitas férias, dentro de férias forenses, que os processos param, e ninguém está muito preocupado com isso, me parece. Então, eu acho que esses multirões, eu não gosto muito dessas histórias de multirão, mas tem hora que precisa fazer, precisa dar uma aliviada, desburocratizar, simplificar. Eu acho que o processo legislativo precisaria também ajudar nisso. Mas eu acredito que o doutor Augusto sabe melhor do que eu. Não, eu só vou complementar. Eu só vou complementar porque eu concordo com todas as sugestões, concordo com todas as críticas. Eu só vou complementar com uma coisa. Eu acho que além de tudo isso, além de desburocratizar, além de diminuir, é bom que o Torelli tocou numa ferida importante, né? O judiciário tem mais férias do que praticamente todos os outros poderes, se a gente for comparar. Poderes, assim, não vamos pensar em poderes, porque poderes também têm férias bastante, mas do que a maioria do cidadão comum, do trabalhador comum, né? Ninguém tem isso, assim, os juízes, meus amigos, promotores e procuradores vão ficar bravos comigo, mas a verdade é que as férias do Poder Judiciário são maiores do que as férias do que nós aqui que estamos ouvindo essa conversa. Isso é um fato. Verdade. É fato, né? Não estamos mentindo. É verdade. Tem mais férias que a gente. Isso com certeza atrapalha, né? E quando se diz assim, mas a gente trabalha em casa, eu posso garantir para vocês que eu saio daqui, vou para minha casa e continuo trabalhando. Sabe? Claro. Não tenha dúvida, meu telefone toca, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, no outro dia eu estou cedo aqui. Essa noite, por exemplo, que passou, eu era o delegado em sobreaviso pela cidade de São Paulo inteira. Então, eu tenho que estar alerta a qualquer problema, qualquer deslocamento de viatura, de ocorrência, disso, daquilo. Então, nem por causa disso, eu tenho mais do que 30 dias de férias por ano e também não tenho condições de tirar 30 dias de férias de uma vez só. É sempre 15 e 15, porque senão o serviço não vai andar mais, é uma loucura. Já em outros lugares aí, a gente sabe como é que é, né? E eu vou complementar, então, com um ponto que eu acho extremamente importante, mas esse, para ser bem sincero, eu acho de difícil resolução. Mas, para mim, acho que ele está na origem dessa lentidão da justiça, que é o seguinte: o brasileiro, isso é cultural nosso, ele é, por natureza, litigante. Ele gosta de um litígio. A gente, vamos falar o português bem claro, o brasileiro adora um processinho. Repararam, né? Olha lá, o cachorro do vizinho late, em vez de você tentar conversar, vai lá, tá com processo no vizinho. Não sei o que, tá com processo. O brasileiro adora um processinho. E isso, obviamente, gente, a hora que de processinho em processinho, a pilha vai enchendo e os juízes ficam cheios de trabalho. Então, nós temos uma cultura de litígio e, por um outro lado, nós não temos iniciativas de uma solução alternativa de conflito que não seja o judiciário. A gente não investe em justiça restaurativa, em arbitragem, justiça consensual, vários outros formatos que milhões, que sim, outras justiças de dezenas, centenas de países no mundo vêm investindo nesse tipo de solução de conflito, que não seja o conflito a resolução desse conflito através da justiça, e o Brasil não tem iniciativa nenhuma dessa, muito pelo contrário, as poucas iniciativas que tem não são incentivadas por ninguém, porque a gente insiste
em judicializar qualquer disputa que a gente tenha. E aí isso produz um judiciário lento. Essa arbitragem seria uma coisa muito interessante. Claro, claro. Os NECRIMs que nós temos aqui, que são os núcleos, né, de criminais, em que pequenas infrações, acidente de trânsito, essa coisa, poderia ser resolvido muito simplesmente. O próprio delegado de polícia resolvia aquilo, as partes em consenso, assina, vai embora, está resolvido. Exatamente. Não tem que ir para a justiça, não tem que ir para a justiça. Mas aí você vê o próprio Ministério Público, o Poder Judiciário, não concorda com os NECRIMs. E NECRIM, não só o NECRIM, eu estou falando da parte criminal, mas você pode resolver pequenos conflitos de dívida, de coisa, muito mais simplesmente. Eu acho que essas câmaras arbitrais são bem legais, é um negócio bem bacana de ser feito e acho que deveria ser incentivado. Perfeito. Vamos para uma última aí, rapidinha, que chegaram bastante aqui no Forms, na verdade. A criminalidade caiu desde o início do governo Bolsonaro e se há um plano para essa pasta. Vai, doutor Hélio, essa é a sua praia. Desculpa, eu não entendi. O que caiu? A criminalidade como um todo caiu desde o início do governo Bolsonaro. Desde o início do governo Bolsonaro, é isso que você perguntou? Isso. Eu acho que, você vai me desculpar a falta de modéstia, eu acho que a criminalidade, de alguma maneira, tem caído por um esforço hercúleo que as polícias têm feito. Aí você vai dizer que eu estou puxando a brasa para a minha sardinha. Mas eu posso garantir para você que há um trabalho espetacular sendo feito. Nós estamos correndo que nem louco contra crime organizado, contra jogos de azar, os roubos de celular. E não é um trabalho que só a Polícia Civil, não. A Polícia Militar também faz. Esporadicamente você vê, vamos dizer assim, pontos fora da curva, quando algum cara faz alguma besteira, um mau atendimento, uma agressão. Mas essa é a exceção. Essa não é a regra. Entendeu? Se você pegar a população, a quantidade de pessoas que são atendidas diariamente pela polícia, pelos mais diversos problemas, aí você vai ver que a coisa é muito louca, sabe? E tem gente que procura a gente aqui por coisa que não tem nada a ver conosco, mas a pessoa quer um boletim de ocorrência, e você faz o boletim de ocorrência, e olha, nesse caso específico, é uma declaração unilateral. Quer dizer, o que a pessoa está declarando num boletim de ocorrência, ela pode declarar em qualquer lugar, mas ela faz questão de ter um boletim de ocorrência, quer ter um BO, porque ela acha que com o BO ela resolveu o problema dela. Então, a criminalidade, eu divaguei um pouco, né? A criminalidade caiu? Caiu. Eu posso dizer para você, aqui, só aqui na periferia, eu tenho, por exemplo, um bairro que chama-se Cidade Tiradentes. Vocês conhecem? Tem 700 mil habitantes. Eu tenho uma delegacia de polícia lá. Há quantos municípios que são muito menores do que a cidade de Tiradentes, que tem várias unidades? Então, e eu posso garantir para você que mesmo lá onde você tem um problema de tráfico de entorpecente bastante agilizado, vamos dizer assim, nós temos feito uma prisão atrás da outra. Prisão, porque, veja, não é que a gente não tem que atacar o que a gente chama de biqueira, né? Que é aquele lugarzinho lá onde vai vender e tal. Também tem que atacar. Mas a gente tem atacado o grande traficante. Percebe? Isso é muito importante. Porque aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esses dias atrás, nós prendemos um sujeito que era responsável pelo tribunal do crime, tribunal entre aspas, né?
localizamos mais de 7 corpos enterrados. Quer dizer, é uma loucura, uma barbaridade. Agora, a partir do momento que eu fui lá, prendi esse sujeito, coloquei mais 4, 5 prisões temporárias que vão ser transformadas em preventiva, eu tiro ele de circulação, ele para de matar. Entende? Então, é o trabalho que a gente tem feito. Me desculpe a falta de modéstia, não é um trabalho especificamente meu, não é isso. Eu e todos os colegas, a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica, que também ajuda com laudo, com isso, com aquilo, é bastante trabalhoso. Eu vou responder de forma bem rápida, que eu já tenho que me despedir de vocês. Eu acho que o governo federal, especificamente, tem feito muito pouco para a segurança pública e, pior do que isso, ele, quando divulga feitos e frutos, ele pega mérito que são méritos, sim, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mérito da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mérito de polícias civis de outros lugares e coloca na conta dele. Por exemplo, o ex-ministro Sérgio Moro vira e mexe, saía aí vociferando e dizendo sobre a redução no índice de homicídios, como se, com todo respeito, o Ministério da Justiça tivesse feito um ato qualquer para a redução do número de homicídios. Então, além do governo federal não ter uma política clara de segurança pública, ele pega fruto das polícias civis dos estados e toma como seus o que é, convenhamos, algo bem feio, para dizer o mínimo, de se fazer. Gente, eu vou pedir licença que eu tenho que sair para entrar num outro compromisso agora às 7. Queria agradecer demais, doutor Hélio, foi um prazer falar com o senhor aqui, concordamos em tudo, o que é um bom sinal, estamos no caminho certo. Gente, obrigado pelo convite, viu? Agradeço demais aí a atenção de vocês. É uma honra, uma satisfação, um grande abraço. Abraço, gente. Vai vindo para São Mateus, que vai ser meio difícil, né? Se vier, vem tomar um café comigo aqui, doutor. Tá bom, um abraço, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado, doutor Hélio. Foi um prazer. E muito obrigado a todo mundo que assistiu também. Bia. Muito obrigada, gente, a todos que assistiram, também pela presença dos convidados, doutor Hélio e o Augusto, que já foi. A gente espera que vocês tenham gostado de ter esse espaço para debate. Foi uma honra estar com vocês. Eu quero também aproveitar aqui só para agradecer o João, quero agradecer a Bia, obrigado. É uma satisfação enorme mesmo poder estar junto com vocês. Estamos aqui às ordens, tá? Contem com a Polícia Civil. Um grande abraço, muito obrigado, até uma próxima, se Deus quiser. Até mais. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite.